Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo, me vendo, tá tudo certinho? Coloca nos comentários aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa palestra gratuita, O Fim do Indeferimento. Isso mesmo, e nessa aula nós vamos entender de fato como criar um processo administrativo contemporâneo impossível de ser ignorado. Impossível do servidor negar sem ao menos analisar suas provas, analisar o seu processo em si. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Quadrado, sou especialista em previdenciário rural, tenho mais de 4.000 clientes aposentados, todos com tempo rural, mais de 2.000 alunos, e já fui considerado aqui na minha cidade por 4 anos consecutivos o melhor advogado da região. Então, antes de mais nada, quero conhecer você também, já coloca no comentário o seu nome, da cidade onde você está falando, vou dar uma olhadinha aqui também, fala se está me ouvindo, se está o áudio bom, se está tudo certinho. O Heitor vai confirmar comigo aqui também, tudo certo? Heitor, tá aparecendo? Obrigado. Fala, Donizete, boa noite, tudo certo? Seja bem-vindo, Donizete. Que legal, seja bem-vindo. De onde você fala, Donizete? Coloca aí também. Hoje vai ser uma aula voltada para a prática, tá? Eu vou ensinar você como, de fato, construir esse processo perfeito para o servidor analisar e você começar a utilizar tempo rural na sua advocacia, beleza? Donizete Moarama, aqui pertinho, muito legal, Donizete, muito legal mesmo. Antes de mais nada, quero te parabenizar. Quero parabenizar vocês por estar aqui no horário marcado, por estar aí buscando se aperfeiçoar, melhorar a sua advocacia, aprender situações novas, né? E de fato, mudar a sua carreira. Isso mostra que você está empenhado em mudar a sua carreira. E eu espero de verdade que você não mude sua postura. Fique até o final para aprender prática de verdade. Antes de mais nada, gente, para quem que é essa aula aqui? Por que eu preparei essa palestra mais exclusiva? Porque ela foi preparada para você que quer ter petições com tempo rural seguras, sem retrabalho. Então você vai aprender uma metodologia, uma estratégia, um sistema que vai te auxiliar a produzir o processo administrativo com tempo rural de forma perfeita, segura e sem precisar ficar analisando lei, ficar analisando artigo, tudo automático. Você também vai aprender nessa aula aqui que não deve perder tempo. Tarefas manuais, tarefas corriqueiras do dia a dia, a gente precisa automatizar tudo. Você precisa sair dessa questão manual e transformar isso, de fato, em algo automático e de qualidade. Essa aula também é para você que sofre com indeferimentos por falhas formais. Você vai aprender que existem situações que você pode fugir disso e conseguir concessão já na via administrativa. Ou também, se quiser automatizar as suas petições. Sabe aquela petição administrativa que você perde tempo, que você tenta fazer, refazer, tem o seu modelinho no Word e que demora horas, às vezes dias para preparar? Você vai conseguir fazer tudo em poucos minutos. De 5 a 10 minutos, tudo aí automatizado para você poder render mais, protocolar mais processos, ter mais concessões. E também para você que deseja transformar de fato sua advocacia em uma advocacia rentável, utilizando o tempo rural, tá bom? O que você vai aprender aqui também? Como criar a petição completa em menos de 10 minutos. Como ser claro e persuasivo na sua petição para o servidor não negar. Quando o assunto é tempo rural, é muito comum o servidor negar o processo, não analisar as provas, parece que nem viu o que você colocou. Você vai aprender a estratégia e a metodologia para alterar isso. Para o servidor ser obrigado a, no mínimo, analisar e, com certeza, aumentar a sua taxa de concessão já no INSS. E quanto mais concessão, quanto mais processo, maior a chance de honorários, maior a chance de destaque da sua advocacia. Vamos falar também sobre 2 casos concretos aqui do meu escritório e vou te ensinar o que eu fiz e como eu consegui a concessão. Casos bem complexos e você vai aprender a estratégia na prática. E também como aumentar a quantidade de clientes do seu escritório sem perder a qualidade no atendimento, sem perder a qualidade no seu processo. Ou seja, nessa aula eu vou te mostrar de fato como que você vai criar esse processo administrativo de forma perfeita, com tempo rural, que vai ser impossível do servidor negar. Isso mesmo. Chega de gastar horas do seu dia para fazer petição administrativa, chega de gastar horas do seu dia tentando montar um modelo que lá na frente parece que nem foi lido, que nem foi analisado. Então agora eu vou te mostrar nessa aula, nesse evento, a melhor forma para sua petição ser analisada e o caminho direto para você transformar isso. Esse caminho para você ganhar o tempo rural e transformar em uma verdadeira fonte de renda. Previsível, escalável, eficiente. Essa aula é sobre ganhar tempo. Você vai aprender a ganhar tempo, otimizar tarefas, fazer tudo de forma inteligente, de forma automática e fugir da desorganização. Esse é um dos maiores problemas, uma das maiores dores da advocacia. Desorganização, demora, retrabalho. E no final da aula você vai entender
como esse ganho de produtividade reflete diretamente no seu faturamento. Cada processo que você conseguir estruturar em minutos vai aumentar a sua qualidade, com certeza. Você vai conseguir aí, de fato, aumentar muito seus honorários, escalar muito seu escritório, conseguir cada vez mais indicações, cada vez mais concessões e vai virando uma bola de neve. Afinal, se você tem muito indeferimento, aquele cliente vai sair falando mal de você. Mas se você tem muitas concessões, você vai conseguir muitas indicações. E aí você vai ganhar tempo, você vai ganhar atenção, você vai ganhar honorários e vai aumentar a qualidade do seu trabalho. Fora que se você fizer um processo ali errado, equivocado, perder tempo, você ainda vai frustrar esse cliente. E se você já sabe, né? Frustrou o cliente, ele sai falando, reclamando para todo mundo. Mas você vai aprender como reverter isso. Melhorar a sua forma de atuação, melhorar a sua forma de criar a petição. E você vai, de fato, aprender estratégia prática, tá bom? O que diferencia quem tem indeferimento daqueles que não têm indeferimento é estratégia e metodologia. E detalhe, quando o assunto é tempo rural, não é a quantidade de provas, não é a quantidade de documentos. Pelo contrário, é saber estruturar o processo da forma certa. Só para você ter ideia, eu já tive processos aqui reconhecidos que eu ganhei 15, 16 anos de tempo rural com 3 documentos, com 2 documentos. Já teve até um que eu ganhei apenas com uma prova. E eu vou trazer toda a fundamentação legal para você também, para você aprender de fato como fazer isso. E durante esses anos, eu também me frustrei com o processo. Eu também tive dificuldade lá no começo. Eu também tive vários indeferimentos. É aí que eu fui enfrentando, entendendo e criando toda essa metodologia. Porque não adianta você ter fundamentação, não adianta você saber o que é o documento certo, se você não montar o seu processo de forma clara. Trazer a história do cliente de forma clara para ganhar esse temporal já na via administrativa. E esse é um ponto central que eu aplico aqui no meu escritório e que eu ensino para os meus alunos. Estrutura, clareza e eficiência. Se você conseguir unir tudo isso aqui dentro do processo administrativo, você vai com certeza mudar a forma de atuação no administrativo. Aqui no meu escritório, eu diria que o maior faturamento, por incrível que pareça, vem da via administrativa. E você também pode viver essa realidade. Eu sei que parece besteira, mas não é. É prática. E é exatamente isso que eu vou te entregar. Mas antes, eu quero que você entenda um pouquinho de onde eu vim, qual que é a minha história, para você verificar que de fato todos nós podemos chegar longe na advocacia, utilizando o tempo rural com estratégia e utilizando as ferramentas corretas. Combinado? Como tudo isso começou, gente? Eu comecei lá há 10 anos atrás, me formando, não sabendo que ia atuar no previdenciário, não tinha a mínima ideia. Inclusive vim de uma família muito humilde, muito simples. Minha mãe empregada doméstica, meu pai caminhoneiro. A gente já passou muitas dificuldades, então tive que entrar ali na faculdade através de uma bolsa de estudos. Fiz ali o Enem, com a nota do Enem, consegui entrar na graduação. E aí, a partir daí, iniciei na advocacia sem muitas perspectivas, né? Não sabia o que ia fazer, como que iria se desenvolver a vida. Então, esse aí sou eu me formando. E ali eu já comecei a aplicar o tempo rural. Nessa época aí da colação de grau, eu já estava desenvolvendo uma estrutura, uma metodologia para reconhecer temporal em qualquer benefício, em qualquer situação. A partir desse desenvolvimento, dessa metodologia, eu comecei a viver da minha advocacia e comecei a realizar sonhos, como por exemplo essa foto aí que está aparecendo. Eu já viajei para fora do país algumas vezes, já fui para Portugal, para Espanha, para Paris, comecei aí, que era um grande sonho, né? Já consegui realizar esse sonho, tudo graças à verbação de tempo rural. E detalhe, muitos processos na via administrativa, que geram honorários rápidos, recorrentes, que vão entrando ali, né? E isso é muito importante. Também realizei o sonho de abrir meu próprio escritório, isso aí é meu escritório físico, tá? De abrir minha própria estrutura, contratar os meus empregados, os meus funcionários, enfim, ter a estrutura do escritório. Também foi um grande sonho que a advocacia previdenciária rural me permitiu. Então era um improvável que não tinha nada, que veio do nada, e graças a Deus consegui viajar, consegui construir ali o meu escritório, toda a estrutura. E hoje, eu sou focado em dar aula, isso aí, e ensinar prática previdenciária. Já estou aí já há alguns anos ensinando advogados previdenciários como atuar com segurança para alcançar o sucesso na advocacia através da verbação de tempo rural. E hoje, além de ensinar isso, eu vou trazer a ferramenta correta para você conseguir, de fato, transformar a sua realidade. Afinal, como que eu consigo alcançar acabar com o indeferimento, alcançar as concessões? Como que eu consigo, por fim, na improcedência, no indeferimento administrativo? Ou pelo menos, como que eu consigo criar um processo administrativo com temporal impossível de ser indeferido pelo servidor? E é isso que vamos ver na prática a partir de agora, tá bom? Já até colocar aqui, fala Sérgio, boa noite. Márcia São Paulo, boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Rogério é da Bahia, seja bem-vindo, Rogério. Olá, Pedro. Legal, fala Nil, tudo certo, seja bem-vindo, que legal, muito bom. Então, gente, bora aprender prática. E a melhor forma de aprender prática é o quê? Analisando caso concreto. Então eu vou ensinar para você agora como que você deve analisar o seu processo, como que você deve colocar ali dentro da via administrativa a forma de organizar provas, a forma de organizar o seu processo em si, que isso vai ser a diferença entre uma concessão
e um indeferimento. Se você quiser de fato aprender a mudar ali a realidade da sua advocacia, você precisa ter estratégia. E estratégia envolve desde a forma que você atende o cliente até a forma que você monta o processo. Como por exemplo nesse caso, o caso da cliente Vilma. O caso da cliente Vilma, vou até tirar minha câmera aqui rapidinho. Opa, aqui. O caso da cliente Vilma, ela tinha 64 anos de idade, apenas 8 anos e 2 meses de contribuição. Então ela tinha uma idade avançada e não tinha contribuição suficiente. Ou seja, ela não iria aposentar nem por idade urbana e nem por idade rural. Nenhum, nem outro. Só para você entender, para a pessoa aposentar por idade rural, se a dona Vilma quisesse aposentar por idade rural, ela já tinha idade mínima, ok, só que ela não tinha o tempo mínimo de contribuição. Ela não tinha o tempo mínimo de segurado especial, de tempo rural, e ela não estava na zona rural. Por quê? Porque para aposentar por idade rural, ela teria que ter 55 anos e teria que ter qualidade de segurado. Ou seja, estar na zona rural no momento que completou a idade mínima ou na DER. E ela não estava. Então ela não aposentaria por idade rural. E aí, qual que é a nossa alternativa? Aposentar por idade urbana. Mas por idade urbana, ela tinha idade também, legal. Mas ela não tinha a contribuição suficiente. A contribuição de 180 meses, a contribuição de 15 anos, ela não tinha, infelizmente. Eu vou até abrir aqui o Word, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui, aí. Só para você ter ideia e ficar mais claro ainda. É assim, ó. Existem duas aposentadorias, a princípio, aposentadoria. A por idade rural e a por idade urbana. Por idade urbana. A dona Vilma, para aposentar por idade rural, ela teria que ter a idade mínima, no caso da mulher, de 55 anos. Ela tinha, ótimo. Só que ela tinha que ter a carência e qualidade de segurado como segurado especial. Ou seja, comprovar, no mínimo, 180 meses de tempo rural e ser trabalhadora rural, quando completou a idade, ou na DER. E aqui que estava o problema. Ela saiu da roça há muitos anos. Então, idade rural para ela não tinha nem como conseguir. Porque ela não era segurada especial mais. Ela não era rural há muitos anos. E aí, a outra alternativa para ela seria o quê? Aposentadoria por idade urbana. Idade mínima da mulher na urbana é 62 anos. Ela tinha 64. Então, a idade mínima ela tinha. Só que também existe uma coisa, que é a carência. E a carência é a mesma coisa. 180 meses. Só que do quê? De contribuição. Aqui é 180 meses de pagamento, de contribuição para o INSS. Ela só tinha 8 anos. Então aqui, a dona Vilma não tinha nenhuma esperança de aposentar. Nem por idade rural, nem por idade urbana. Não se encaixava nenhuma, nem outra. E detalhe, ela já havia tentado aposentar algumas vezes e não conseguiu. Exatamente pela falta da carência mínima. E muitas pessoas acreditam que o fato de ter idade avançada é suficiente. E não é. Porque se não tiver um número mínimo de contribuição, ela não aposenta. E aí, qual que foi a saída para ela? Qual que foi a estratégia? Vamos voltar para o material aqui. A estratégia para ela, no caso, foi utilizar o tempo rural a nosso favor. Deixa eu até aumentar aqui. Ela trabalhou na roça, ok, só que lá na infância. Só para você ter ideia, essa aqui é a contagem que eu fiz para ela. Então, ó, observa que ela nasceu em 1960, né? Ela me procurou no finalzinho do ano passado, então tinha 64 anos. E aí ela só tinha 8 anos e 2 meses de contribuição. Então, para ela conseguir se aposentar, faltavam ali alguns anos, mais necessariamente 7 anos. Se a gente comprovasse 7 anos de alguma coisa, de tempo rural, por exemplo, iria conseguir aposentar ela. E a saída foi o quê? Aposentar por idade híbrida. Eu fiz para ela a híbrida. Por quê? Porque como ela não aposenta por idade rural, como ela não aposenta por idade urbana, a gente pegou um pouquinho disso e um pouquinho daquilo e somamos. Então a saída para ela foi aposentar por idade híbrida. Por quê? Na híbrida, eu também tenho uma carência mínima, eu também tenho um número mínimo de contribuição, que é 180 meses, ou seja, 15 anos. Só que eu posso somar o período rural e posso somar o período urbano. Posso somar os dois. E esses dois períodos irão contar como carência, independente da época do tempo rural. Então não importa se eu vou comprovar tempo rural na infância, não importa se eu vou comprovar tempo rural atual, não importa se eu vou comprovar tempo rural depois do casamento, não importa. O que importa é que somando tudo, a gente atinge ali o número mínimo de pagamento, o número mínimo de contribuição, o número mínimo de carência. Então, se ela tinha 8 anos urbanos, faltavam 7 anos
nesse caso 7 anos rurais, para alcançar a carência mínima de 180 meses. E detalhe, ela nasceu em 1960. O que eu decidi fazer? Aposentar ela usando o rural desde os 8 anos de idade. Isso aí. Ou seja, rural desde 1968. Ela era de 1960, certo? Desde os 8 anos seria 1968. Então a ideia foi comprovar o tempo rural de 68 até o primeiro registro e depois o retorno para a zona rural de 80 a 86. E aí eu pergunto para você, alguém aqui já teve rural antes dos 12 anos de idade? Alguém já conseguiu reconhecer tempo rural tão cedo já na via administrativa? Desde os 5, desde os 6, desde os 7, desde os 8 anos de idade? É muito mais difícil ganhar esse tempo rural. Por quê? Porque, via de regra, o INSS e também a Justiça têm um entendimento que o rural conta a partir dos 12 anos de idade. Só que a gente já tem situações que conseguimos o rural antes dos 12, até em virtude da ação civil pública, até em virtude do tema 219 da TNU. Então, a gente precisa buscar essa comprovação desde cedo. E a saída para ela, nesse caso específico, foi ganhar o tempo rural desde os 8 anos de idade. Então, a gente buscou comprovar o rural desde cedo. E aqui que está a diferença entre um processo bem estruturado, um processo certo e perfeito, para um processo normal, um processo simples. Por quê? Porque como é muito mais difícil ganhar esse tempo rural, ainda mais desde os 8 anos, ainda mais no caso de uma mulher, que é muito mais difícil, a gente precisa agir de forma estratégica. E qual é a forma estratégica? Fazendo um bom processo, uma boa organização, mas principalmente focando em algo que os advogados não focam, que os advogados não fazem, que os advogados não se atentam, que é fazer uma petição administrativa. Aí você pode parar e falar, mas Pedro, eles nem olham petição. Olham. Olham a petição correta. Olham a petição que de fato faz sentido dentro do caso concreto. Se for qualquer petição, tudo errado, de qualquer forma, óbvio que o servidor vai pular. Agora, se for sucinta, direto ao ponto, aí é diferente. Inclusive, eu listei todas as provas que o cliente conseguiu para mim. Todas as provas que o cliente conseguiu, eu listei aí na tela para você. Conseguiu o nascimento da irmã, de 59, o próprio nascimento dela, de 60, o nascimento do irmão Mário, de 65, o nascimento da irmã Rosa, de 69, matrícula do sítio, que era o sítio do pai, de 74, ITR de 84, ITR de 85, carteirinha ali do sindicato de 85 também e o ITR de 86. Observe que eram poucas provas. E para comprovar o rural na infância, então nem se fala. Eu queria comprovar o tempo rural a partir de 68. A única prova dentro desse período era o nascimento da irmã e a compra do sítio de 74. Nada além disso. Você acha que é simples o servidor reconhecer o rural antes dos 12? Você acha que é simples o servidor reconhecer o rural na via administrativa? Não, não é. E qual que é o diferencial? Como que a gente consegue essa análise? Provas eram poucas, idade avançada, não tinha o tempo mínimo. A estratégia foi montar a híbrida da forma correta. E como que a gente faz normalmente? A gente faz uma petição. A gente organiza e traz todas essas ideias para o servidor. Basicamente, eu faço dessa forma aqui, ó. Aí, legal. A gente vai fazer uma petição administrativa. Quando você faz petição administrativa, vou até apagar isso aqui. Você normalmente usa o Word, certo? Então você vai colocar lá, por exemplo, análise administrativa. Então, normalmente, quando você vai montar o processo, se você não faz, começa a fazer uma petição. Então, eu vou mostrar para você ao vivo aqui a forma que eu fazia antes, lá atrás, antes de desenvolver metodologia, estratégia e o sistema. Então, normalmente eu colocava o nome do cliente, é Vilma, colocar assim, ó, Vilma cliente. Alguns qualificam a pessoa, tá? Então, vamos lá, brasileira, casada, coloca a profissão do lar, portadora do RG tal, inscrita no CPF tal, coloca lá, sem endereço de e-mail e vai qualificando. Residente e domiciliada aí coloca o endereço da pessoa completo, na rua tal, na cidade de Maringá, Paraná, e segue, né? Então você qualifica ela completa. Alguns advogados colocam lá, igual a petição judicial, vem muito respeitosamente, através de seu procurador. Aí coloca lá, procuração anexa. Se você faz assim, coloca no comentário. Procuração anexa. Propor pedido de aposentadoria por idade híbrida. Então, normalmente, é assim que o advogado faz. Normalmente, é assim que ele começa a sua petição administrativa. Coloca lá.
Aí vem toda a parte da fundamentação. Alguns vão colocar aqui o tema 1007 STJ, o tema 131 TNU, e vai colocar a fundamentação, vai copiar artigo, vai colocar o artigo, e assim sucessivamente. É assim que tem que fazer? Não, não é assim. Mas o importante é o quê? Começar a fazer a petição, desenhar para o servidor. E aí, lá vai. Colocou a fundamentação, ele vai colocar a parte autora, requer comprovar o tempo rural de 1968 a 1974, salvo engano, e de 1980 a 1986. Acho que era esse o período que estávamos comprovando. Deixa eu comprovar, deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, de 80 a 86. Perfeito. Para tanto, apresentou os seguintes documentos. E coloca lá. Primeiro documento que apresentou: certidão de nascimento da irmã. A gente coloca lá. Vamos voltar lá no... Ó, primeiro documento, irmã Maria, nasceu em 59, certo? Então a gente volta na petiçãozinha. Irmã Maria, dando conta ser filha de lavrador, 1959. Qual que é o certo aqui, gente? No mínimo, procurar a fundamentação de tal prova. Seria extremamente importante você procurar a fundamentação de tal prova. Aonde que você procura? Na via administrativa, é importante você procurar na Instrução Normativa 128 de 2022, já anota aí artigo 116. Quer ver? Eu vou até abrir aqui agora a Instrução Normativa. Tá aqui, olha, tá até aberto. Vou procurar aqui o artigo 116. Olha lá, artigo 116. É aqui que estão listadas todas as provas. Então o certo é o quê? Você procurar cada prova, cada documento e colocar a fundamentação. Perceba que é muito demorado, é muito complexo, mas extremamente importante fazer isso. Então vamos procurar aqui, dentre a comprovação do tempo rural, ele me traz várias listas de provas, várias possibilidades de provas. Vamos procurar aqui certidão de nascimento. Ó, certidão de casamento, aqui ó, nascimento. Certidão de nascimento. Então é o artigo 116, tá? Inciso 12. Então a gente volta na nossa petição e coloca a fundamentação. Artigo 116, inciso 12, IN 128/22. Isso tem que fazer para cada prova, para cada documento. E por que isso é importante? Ah, Pedro, eu não quero fazer. Porque você vai mostrar para o servidor, vai desenhar para ele que você está trazendo um documento, inclusive que está na instrução normativa, que é a Bíblia do servidor, que é a Bíblia do INSS. Ela tem observância obrigatória. Então, próxima prova que a cliente colocou, que a cliente trouxe, vamos voltar lá. Ela trouxe também nascimento dela própria. Não vai ser considerado como prova, né? Mas não tem problema, a gente coloca lá. Certidão de nascimento da autora. Deixa eu colocar a linha aqui, pular a linha aqui. Certidão de nascimento da autora. Aí. Pronto. Nascimento da autora. Dando conta ser filha de lavrador. Coloca lá 1960, é a mesma fundamentação, é o mesmo documento. Colocou, próxima prova. E assim sucessivamente. Vamos voltar. Estou mostrando do zero para você. Próxima prova que ela juntou, nascimento do irmão Mário de 65. A gente volta lá. Certidão de nascimento do irmão Mauro, dando conta ser filho de trabalhador rural. Isso aqui é um caso verdadeiro, tá, gente? Isso aqui é um caso que, de fato, é do meu escritório, trabalhador rural. Ele nasceu em 1969, era isso, né? A mesma fundamentação. Beleza? Próxima prova que o cliente trouxe, 65, ele nasceu. 65. Próxima prova que o cliente trouxe, o nascimento da irmã Rosa de 69. Então, mais um nascimento, certidão de nascimento da irmã Rosa, dando conta ser filha de lavrador. 1969, fundamentação, a mesma fundamentação da instrução normativa que a gente já viu. Próximo documento que ela trouxe foi a matrícula do sítio. Então, matrícula do imóvel rural dos pais. Isso aqui é importante, documento de caráter permanente. O que isso significa, gente? Significa que, segundo o próprio INSS, a própria instrução normativa, a matrícula do sítio, a matrícula do imóvel ou o contrato de parceria, de comodato, de meação, é um documento de caráter permanente, que ele vai valer do dia que comprou, do dia que foi feito, até o dia que foi vendido, até o dia que a pessoa saiu da roça. Então ele vai permanecer permanentemente no tempo. Ele vai comprovar todo o tempo rural. A fundamentação também está na instrução normativa.
artigo 116, parágrafo 2º, inciso 3º da IN 128/22. Essa é a fundamentação. O documento, quando a propriedade é da família, é do pai, é da mãe, é extremamente importante você juntar a matrícula do imóvel. Porque ele vai comprovar, em tese, todo o período, do dia que foi adquirido até o dia que a pessoa saiu da roça, por ser um documento de caráter permanente. E isso aqui é muito importante você mencionar, principalmente o artigo. Por quê? Porque o servidor ele tem que analisar isso. O servidor ele tem que observar isso. Só para você ter ideia, vamos lá, ó, artigo 116, igual eu falei para vocês, parágrafo 2º, inciso 3º. Como eu lido com isso todo santo dia, gente, a fundamentação está aqui, ó, na cabeça. Olha lá. Os documentos de caráter permanente, como documentos da propriedade, escritura, matrícula do imóvel, posse ou um dos tipos de outorga. Outorga é contrato de comodato, contrato de meação, contrato de arrendamento, de parceria. São válidos até a sua desconstituição. Até o dia que foi vendido, até o dia que a pessoa saiu, até o dia que a pessoa se tornou urbana, até a sua desconstituição. E olha que detalhe, até mesmo para caracterizar e comprovar todo o período. Então o documento da propriedade pode até mesmo comprovar todo o período rural, caso você solicite o tempo rural dentro do período que de fato ele foi adquirido. No caso nosso ali, ele foi adquirido em 74, então ele comprovaria de 74 para frente, tá bom? Mas fala sério, dentro do período rural aqui, vocês acham que era suficiente esses documentos para ganhar rural antes dos 12 anos? Para ganhar rural desde os 8 anos de idade era suficiente? Seja bem sincero. Você acha que com isso aqui o servidor ia reconhecer tempo rural dos 8 anos de idade, gente? Quase impossível. Ainda assim, é extremamente importante a gente deixar tudo desenhado, tudo caracterizado dentro do processo. Ele precisa observar a prova anexada, o ano e a fundamentação. E observe, eu vou listando as provas em ordem cronológica. Mais antiga é 59, a outra é de 60, a outra é de 65, a outra é de 69, a outra era de 74, 1974. Então, a gente vai organizando para o servidor bater o olho e aumentar a chance de concessão. Legal? Mas olha o trabalho, muito trabalho, né? Próxima prova que ela juntou foi o ITR de 84, ITR de 85, ITR de 86. Então a gente coloca lá, ITR da propriedade rural de 1984, 1985, 1986. E aí vocês precisam procurar a fundamentação. Vocês vão abrir a instrução normativa, vocês vão olhar cada um desses incisos. Olha que loucura, gente. Olha a demora. Você vai ter que olhar cada um desses incisos aqui, até achar o documento que você, de fato, está ali anexando. Por quê? O servidor precisa visualizar. Pedro, é muito demorado, eu sei, mas isso aqui faz diferença, certo? Então você coloca lá o ITR e coloca a fundamentação. E por fim, ela juntou também uma carteirinha do sindicato rural de 1985. Coloca a fundamentação também. Coloca fundamentação, certo? No final, as pessoas normalmente, os advogados colocam pede e espera deferimento. Ou se não, colocam assim, ó. Desta forma, a autora faz jus à concessão da aposentadoria por idade híbrida nos termos do tema 1007 do STJ. E coloca lá ainda, in verbis. Ou seja, vamos colocar aqui. Se você faz assim, coloca aí, eu quero saber. E vai lá e copia o tema 1007 do STJ. Vamos copiar o tema 1007 do STJ aqui também, tudo ao vivo. Ó, tema 1007 STJ. Deixa eu abrir aqui. STJ, vamos abrir o site, vamos ver se abre. Aqui ao vivo. Olha lá, abriu. Qual que é a tese firmada? Que o tempo rural pode ser contado para híbrida. Você copia aqui, normalmente faz isso, né? E vai lá e copia o artigo. Beleza, coloca como citação depois. Certeza que muita gente faz dessa forma. Deixa a citação, bonitinho, tal. E já era. No final, pede espera deferimento. Se quiser ainda colocar o tema 131, coloca. Tem alguns advogados que colocam ainda pedidos, fazem assim, pedidos. E coloca pedidos. E coloca lá, pede concessão, pede análise, pede não sei o quê. E aí coloca o nome, advocacia, OAB, endereço, o que quiser. É ou não é? A grande maioria faz assim. Agora, olha o tempo que perdeu para fazer essa petição. Petição simples. Simples de tudo. Só listando as provas.
Essa é a maneira que os colegas normalmente fazem. E por fazer dessa maneira aqui, o que a maioria tem? Indeferimento, improcedência, tempo rural negado. E muitas das vezes o cliente até parece que não pediu nada, parece que o servidor nem analisou aquilo. É ou não é? Muito comum. E qual que é a forma certa? Como que a gente faz de forma estratégica? Utilizando um sistema chamado Time Life Prev, que é esse aqui que eu desenvolvi. Olha a facilidade e a rapidez. Então vamos colocar aqui. Eu venho aqui, desloguei, venho aqui no sistema e vou criar um cliente. No caso, nossa cliente é a Vilma. Coloca a Vilma, coloca o sobrenome dela, Vilma dos Santos, um exemplo. Ela é uma mulher, ela nasceu no dia, tem a data de nascimento dela aqui, dia 19/11/60, 19/11/1960. Coloca lá o RG dela, coloca o CPF, estado civil dela era casada, é brasileira, sem endereço de e-mail e era do lar. Do lar. Pode colocar o CEP dela se quiser. 087083327. Beleza. Preencheu todas as informações? Aqui no sistema tem a opção de salvar. Salvando, eu já tenho a parte de petição. Olha como vai ser rápido. Eu não vou precisar ficar abrindo a instrução normativa, eu não vou precisar ficar procurando o artigo, não vou precisar ficar procurando nada disso. Eu vou selecionar o benefício, no caso é uma híbrida, a ideia é de comprovar. Vou colocar ambos períodos, né? Os dois períodos que eu queria comprovar para ela, que no caso era do dia 19/11/1968 até, deixa eu até ver o dia que eu pedi para ela aqui, até 78, então a gente coloca lá até 78. E também a gente pediu de 80 a 86. Então, 1/1 de 80, um exemplo. 1/1 de 1980 a 31/12/1986. Então, eu coloco o período que eu quero comprovar. Nesse caso aqui, é comprovar tempo rural intercalado. Então, eu vou pedir o rural tanto dos 8 anos de idade, antes do que a própria súmula TNU fala, antes do que a maioria dos advogados pedem, e vou pedir rural ainda intercalado. Por que intercalado? Porque em 79 ela teve registro. Então, eu estou pedindo rural antes do registro, na infância, e pedindo rural após o registro. Provar o retorno. Já anota a fundamentação da prova aí do tempo rural intercalado. Anota. Fundamentação administrativa. Artigo 259. Artigo 259. Mais o artigo 116, parágrafo 2º, inciso 5º. Ambos da Instrução Normativa 128 de 2022. Essa é a fundamentação para o rural intercalado na via administrativa. Artigo 259, mais o artigo 116, parágrafo 2º, inciso 5º da IN 128 de 2022. Na via judicial, tema 301 da TNU. Essa é a fundamentação desse rural intercalado. Então aqui a gente vai aplicar duas estratégias para aposentar a dona Vilma. Tanto o rural intercalado, quanto também a questão do rural na híbrida. Beleza? Heitor, tá tudo certo? Qualquer coisa nos comentários aí você me fala, tá? Do Rogério, muito bom. Legal. Muito bom. Obrigado. Então, bora. Então, aqui estou aplicando duas estratégias específicas. Usando o rural, intercalado e usando a híbrida. Usando o sistema. Então, informei o período, vou em texto do documento. Aqui é o texto que vai vir na petição. Sabe aquele texto que a gente escreveu lá no Word? Aqui vem automático. Eu posso deixar automático ou eu posso alterar. Então, se eu clicar em alterar, eu posso alterar todo o texto, senão ele vem tudo automático. Eu vou deixar automático a princípio, só para você observar como que funciona. Aqui é o texto final que vai vir após a petição. Então eu vou colocar assim, ó. Desta forma, restou comprovado o tempo. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho, fica melhor, né? Olha lá. Desta forma, restou comprovado o tempo rural, visto que apresentou, no mínimo, uma prova para cada metade da carência. Nos termos do artigo 94 da Portaria 990 de 2022 e do item 6 do ofício circular 46. Observe que eu sei toda a fundamentação de cabeça porque eu faço isso todo santo dia, gente. 46. Aí eu pede e espera deferimento. Beleza. Fiz aqui o texto. O que eu quis dizer isso aqui, gente? O que é uma prova para cada metade da carência? Para quem não sabe, atualmente, na hora do INSS analisar esse tempo rural, ele vai observar, para cada 7 anos e 6 meses de tempo rural, devem ser apresentados no mínimo uma prova. Então, se eu tiver no mínimo um documento para cada 7 anos de tempo rural, 7 anos e 6 meses, esse único documento pode comprovar todo o período.
Então, para cada metade da carência, carência 180 meses, metade 7 anos e 6 meses. Para cada 7 anos e 6 meses, devem ser apresentados no mínimo um documento para comprovar esse tempo rural. Fundamentação, artigo 94 da Portaria 990 de 2022, mais o item 6 do Ofício Circular 46. Essa é a fundamentação para você comprovar esse tempo rural. Beleza? Só mencionei na petição, bem simples, bem direto ao ponto, tá? E agora a gente vai salvar. Salvei, o próprio sistema vai desenhar a linha do tempo. O próprio sistema vai criar a petição. Tudo automático. O que eu vou vir fazer agora? Eu vou adicionar cada documento. Então eu vou adicionar o primeiro documento que ela me trouxe. Era o nascimento, só para vocês terem ideia. Aqui está listado todas as provas. Aqui tem muitas provas listadas, gente. Muitas, muitas mesmo. Então eu vou colocar aqui. Ela me trouxe a certidão de nascimento. O primeiro documento que ela trouxe foi o nascimento da irmã Maria, de 59, certo? Então a gente menciona lá, certidão de nascimento. De quem que é o nascimento? Da irmã. Irmã, coloca lá, irmã Maria. Data do documento, vamos dizer que seja 1/1 de 59. E aí eu posso escrever ou não que ele comprova. Se eu escrever, vai aparecer no próprio sistema que eu coloquei. Se eu não escrever, vai vir automático. Então eu vou só salvar. Feito isso, o próprio sistema vai incluir na documentação. Tudo em ordem cronológica. Próximo documento que ela juntou foi o nascimento dela. Então, nascimento da própria autora. 19/11/1960 e salvo. Próximo documento que ela juntou, nascimento do irmão Mário, de 65. Então vamos incluir lá. Nascimento, irmão, coloca o nome dele, Mário. Vamos dizer que nasceu em dezembro de 65. E incluo. Vou incluir na documentação. Olha a rapidez, olha a rapidez. Próximo documento que ela trouxe pra gente, o nascimento da irmã Rosa, de 69. Então a gente coloca lá. Nascimento, irmã. A irmã chamava Rosa. E a gente solicitou ali de 69. Coloca lá. Vamos dizer que ela nasceu 1/1 de 69. Vou incluindo aqui. Só informa o documento, informa a data de tal documento. Próximo documento que ela incluiu foi a matrícula do sítio de 74. Então a gente coloca lá, matrícula. Matrícula do imóvel rural. No caso era do pai. Eu não me lembro o nome do pai do cliente, mas vamos colocar pai Vilma. Pronto. Data do documento, ele comprou em 74. Nesse caso aqui eu vou escrever, ó, dando conta a propriedade da família. E aí eu escrevo, ó, documento de caráter permanente. E vou salvar. Beleza? Próximo documento que ela trouxe pra gente, o ITR de 84. Então vamos lá. Incluir ITR. Então eu acho aqui, ó, comprovante de pagamento de ITR. Era do pai dela. Pai Vilma, coloca 1/1 de 1984. 1/1 de 84. E salvo. Ela também trouxe o ITR de 85 e de 86. Então a gente coloca todos eles aqui. ITR, pai Vilma. E vamos incluindo. Olha a agilidade, olha a rapidez. Além disso, olha a diferença que vai acontecer no final do processo. Isso aqui, gente, faz total diferença na hora da análise do servidor. Então, beleza, incluí todas as provas aqui. E ela, por fim, incluiu ainda uma carteirinha rural de 85. Então, a gente coloca lá, carteirinha rural de 85. Carteirinha rural, do Sindicato Rural de 85. Era do pai dela também. Vamos dizer que seja de janeiro também. Salvei. Incluí todos os documentos aqui. Na hora que eu clicar em abrir PDF, o próprio sistema, ele me traz a petição pronta. E não só isso. Ele me traz a fundamentação. Ele me traz a petição da forma que deve ser anexada no processo. E principalmente ele faz o quê? Ele desenha a linha do tempo. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque lembra que eu falei para você que para cada metade da carência, para cada 7 anos e 6 meses, devem ser anexados no mínimo uma prova? Então, pro INSS, para cada 7 anos e meio de tempo rural, no mínimo uma prova. E o próprio sistema desenha automaticamente essa linha do tempo. Então ele estava mostrando ao servidor, de 68 a 76, a cliente juntou 2 provas, mais do que precisa. Do tempo faltante, ou seja, o que sobrou de 80 a 86, ela juntou 4 provas, mais do que precisava. Muito mais do que precisava. É mais do que exige o artigo 94 da Portaria 990. É mais do que exige o item 6 do Ofício Circular 46. E não só isso, ele trouxe a fundamentação. Então, ó, Vilma dos Santos, ele coloca os dados da cliente sozinha. Requer aposentadoria por idade híbrida, então ele já traz quem que é cliente, qual é o tipo de benefício. Traz o tempo rural que quer comprovar, bonitinho para o servidor bater o olho e verificar o que ele precisa reconhecer. Traz a fundamentação legal.
Como é tempo rural antes dos 12 anos, a fundamentação é o quê? É ação civil pública. É o ofício circular 25. Como tem tempo rural posterior também? Ofício circular 46, portaria 990, portaria 1079 e a própria instrução normativa. E observe, só cita a fundamentação. Pedro, tem que copiar o artigo? Não, não tem que copiar artigo. Não tem que colocar a cópia da fundamentação. Por quê? Porque essa é uma petição administrativa. Não é uma petição inicial, não é uma petição judicial. Isso aqui tem que ficar claro, tem que ficar sucinto, tem que ser direto ao ponto, porque senão o servidor nem vai abater o olho. A ideia é que isso seja um auxiliador para ele. E isso faz total diferença, sim. Isso faz total diferença dentro do processo. Então, comprovamos o tempo rural aqui. Como tinha documento da propriedade, o próprio sistema menciona e ele desenha a linha do tempo. E detalhe, para cada prova que a gente juntou, olha que legal, fundamentação legal da instrução normativa, tudo automática. Não precisa ficar abrindo na instrução normativa, não precisa ficar abrindo a lei. O próprio sistema traz tudo automático. É ou não é top, gente? É ou não é legal? Isso aqui faz total diferença dentro do caso concreto. Porque a gente, além de ganhar tempo, essa petição, 1 minutinho dá para fazer, 1 minutinho, com todas as provas, com todas as informações. E aí, graças a essa petição administrativa, qual foi o resultado? Reconheceu todo o tempo rural. Deixa eu até pegar aqui essa petição e esse reconhecimento que eu vou compartilhar na tela contigo. O próprio INSS reconheceu na via administrativa, de forma rápida, de forma super rápida. Eu vou trazer aqui, ó. Aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Legal. Fechar aqui. Olha só. E graças a essa petição, esse é o processo da dona Vilma. Vou aproximar e vou explicar para você. Tudo ao vivo, olha que legal. Vilma, tá aqui, ó. Dona Vilma nasceu dia 19 de 11 de 60. 19 de 11 de 60. Processo dela teve análise dia 30 de abril de 2025. Aqui. Tá? E olha só, que legal. Tempo rural reconhecido de 68, ou seja, dos 8 anos de idade até 76, exatamente o mesmo período que a gente pediu, e de 80 a 86. Todo o período solicitado foi reconhecido. Então tá aqui, rural positivo, rural positivo, rural positivo, rural positivo. Ou seja, rural desde os 8 anos de idade, reconhecido na própria via administrativa, com poucos documentos, com poucas provas. Com isso aqui de documentos, a gente tinha basicamente 6 provas dentro de todo o período. E com 6 documentos, rural reconhecido desde os 8 anos de idade. E a dona Vilma, que não tinha o tempo suficiente, que não tinha ali a contribuição suficiente, está aposentada. Graças a esse tempo rural, graças à averbação numa aposentadoria por idade híbrida, utilizando o time life prévio, utilizando a petição automática. Então, o que eu já ganhei nesse processo? Agilidade. Não preciso ficar procurando provas, faço tudo automático. E não só isso, eu desenho para o servidor uma prova para cada metade da carência. Onde estão as provas, onde está a carência, o que foi reconhecido, o que deixou de ser reconhecido. Olha a facilidade. E você ainda pensa que o servidor não lê a petição? Aquilo ali foi o caminho para a gente ganhar o rural antes dos 12 anos. Foi o caminho para conseguir aposentar a cliente Vilma. Mas não é só a cliente Vilma. Tem mais um caso, o cliente chamado Urbano. Isso mesmo, o nome do cliente era Urbano. 70 anos de idade e apenas 3 anos de contribuição. Apenas 3 anos de pagamento de INSS. Ele também tinha pouco tempo de contribuição, pouco tempo de INSS. E como que a gente conseguiu aposentar ele? Ele não iria aposentar por idade urbana, não iria aposentar por idade rural. Nenhum, nem outro. E detalhe, o cliente chamado Urbano, de mais de 70 anos de idade, ele sempre, ou a maioria da vida, foi trabalhador rural. Inclusive, ele deu entrada em um monte de processo. Ele tinha, se não salvo engano, 7 ou 8 processos negados de aposentadoria por idade rural. Até mesmo improcedência judicial, com julgamento de mérito. Improcedência com julgamento de mérito no sentido do juiz não considerar aquilo. E detalhe, quando a gente tem julgamento de mérito, via de regra, não posso rediscutir aquilo. Via de regra, eu não posso novamente solicitar para o INSS analisar, para o juiz analisar. E qual foi o motivo da improcedência aqui? Olha só, tem a sentença aqui. O juiz coloca assim, ó. O autor admitiu que a renda mensal de sua família gira em torno de R$10 mil, vendendo a produção rural. A título de exemplo, uma nota de soja de 2006, de 2.400 quilos,
quando no mesmo ano foram entregues 86 mil quilos, enfim. O juiz vai mencionando aqui todas as provas que o cliente juntou dentro do processo, no sentido dele achar que era muito dinheiro, que o cliente vendia muito. Tanto é, olha só, também constata que edificou um barracão na sua propriedade rural que valia mais de 150 mil reais para guardar os implementos agrícolas. Ou seja, o juiz entendeu nesse caso aqui que o cliente ele era um grande produtor rural, que a produção dele era muito cara, que ele vendia muito caro. E em virtude da grande produção, ele não quis considerar o tempo rural para fim de aposentar por idade rural. E negou. Tá lá, ó. Negou o julgo improcedente. Inclusive, condenou o cliente a pagar as custas processuais. Não deu justiça gratuita, condenou a pagar as custas e os honorários advocatícios, alegando que o cliente era um grande produtor. E detalhe, ele não era, gente. É um cliente mega humilde. Mega humilde. Só que em virtude da venda da produção, venda das notas fiscais que ele juntou, ele teve um processo negado. E qual que é a questão? A produção rural que ele vendia era uma vez no ano. Então, ele só vendia tudo que ele produzia uma vez no ano. Então, essa nota era um valor alto. Só que era uma única vez no ano para viver o ano todo. E isso não foi considerado. E foi o motivo de ter uma improcedência judicial. Qual que era a saída dele? A mesma coisa. A saída dele era uma híbrida. Por que era uma híbrida? Idade rural ele já tentou, não conseguiu. Idade urbana ele não tem a contribuição suficiente. Só restava uma alternativa, a híbrida. A mesma coisa, a mesma situação da cliente Vilma do caso concreto anterior. A mesma situação. E essas foram as provas que ele anexou. Esses foram os documentos que ele trouxe. E detalhe, os mesmos documentos que utilizou no processo judicial. Os mesmos. Então, o problema foi o quê? Grande produção. Caracterizou como grande produtor. E também, não mostrei aqui para vocês, mas tinha parte do módulo fiscal. Eles alegaram que a propriedade era muito grande. Ou seja, que ela ultrapassava 4 módulos fiscais. Traduzindo, se você não tem tanta experiência com essas nomenclaturas. O juiz entendeu que a propriedade era muito grande. E por ser muito grande, ele não era segurado especial. Ele não era um trabalhador rural. E aí, qual foi a estratégia? Eu não posso rediscutir de novo. Eu não posso novamente pedir esse benefício. Eu não posso ir para a justiça. Porque já teve uma improcedência. Já teve uma negativa judicial. Fora 7 ou 8 processos do INSS negados. Ele não tinha esperança nenhuma. Nenhuma. O que a gente fez? A gente utilizou a híbrida. E detalhe, com estratégias específicas. Como assim estratégias específicas? Eu solicitei, primeira estratégia, o tempo rural até 2006. Por que até 2006? Porque um dos problemas foi a questão do módulo fiscal, tamanho do sítio. Só que o tamanho do sítio só foi exigido em 2008. Então a lei que instituiu o módulo fiscal só foi exigido em 2008. E eu não queria brigar pelo módulo fiscal. Então pedi rural anterior a 2008. Pedi rural por via de regra, por precaução, 2 anos antes. Pedi até o final de 2006. Então o primeiro problema que a gente tinha, que era o tamanho da propriedade, eu já tinha resolvido. A propriedade é muito grande, ok, passou de 4 módulos, o juiz entendeu que ela é muito grande. Só que eu vou pedir rural até 2006. 2006 não tinha lei que falava o tamanho da propriedade. Ou seja, não pode ser exigido algo que nem tinha lei na época. Então, primeiro problema, a gente já driblou com estratégia. Segundo problema, ele tinha muitas provas. Todas essas provas foram juntadas em todos os outros negativas dele. Já foram juntadas em todos os outros processos dele. Certo? O que eu fiz? Eu separei as provas até o período que eu queria. Até 2006. Então, eu comprovei e solicitei o tempo rural até 2006 e separei os documentos até 2006 de fato. Peguei as provas até 2006. Top demais, né? Quer ver? Inclusive, vou mostrar para você também. Opa. Aqui. Legal. Aí. Olha que legal. Fiz a petição administrativa dele. Tá aqui. Essa aqui é a petição administrativa dele. Usando o mesmo sistema do Time Life Prev. Cliente urbano requer aposentadoria por idade híbrida, comprovando rural de 88 a 2006. E olha como fica bonito essa petição. Além de trazer a fundamentação legal, ele desenhou para o servidor. Está desenhado. Servidor, quero comprovar tempo rural de 88 a 2006. Quero comprovar todo esse período. O próprio sistema desenhou 7 anos e meio, dividiu o período em 7 anos e meio, 7 anos e meio, que é o que a legislação atual exige. E ele trouxe a prova
em ordem cronológica e fundamentada para cada período. Então eu juntei o próprio casamento dele, mostrando que era lavrador, carteirinha de sindicato rural, nascimento dos filhos e assim sucessivamente. Todas as provas em ordem cronológica, todas as provas com fundamento legal. Tudo automático. Não precisei ficar procurando instrução normativa, não precisei procurar em lei, tudo automático. Pedi rural de 88 a 2006, certo? 88 a 2006. E olha o rural reconhecido aqui. Essa aqui é a comprovação dele. Cliente urbano, tá aqui, urbano, nasceu em 55, mais de 70 anos de idade. E olha o rural reconhecido, de 88 a 2006. Todos os 18 anos e 11 meses e um dia que eu pedi, reconhecido na via administrativa, com cliente que tinha 7, 8 indeferimentos e uma improcedência judicial. Olha que loucura. Improcedência judicial. Reconhecimento ali do mérito, alegando que ele não era segurado especial. E mesmo assim, na via administrativa rural, mais de 18 anos reconhecidos. Um processo que não demorou 3 meses. Não durou 3 meses esse processo e o cliente estava aposentado. Por quê? Como? Através da petição administrativa organizada e desenhada. Então isso aqui faz total diferença. Total diferença dentro do caso concreto. Além de trazer agilidade, rapidez, eficiência, ele traz organização para o seu processo. Você vai apresentar essa petição, que você faz em 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, no máximo em 10 minutos, e tudo fundamentado e desenhado. E INSS analisa o tempo rural dessa forma agora. Para cada metade da carência, para cada 7 anos e 6 meses, devem ser anexados no mínimo uma prova. Então a gente, além de desenhar, automático, ele traz cada prova anexada aqui. Ou seja, ó juiz, para esses 7 anos e meio tem isso aqui de provas, para esses 7 anos e meio tem isso aqui de provas. E isso vai auxiliar a concessão, tanto na via administrativa, quanto na via judicial. É ou não é surreal? E graças a isso aqui, o cliente urbano está aposentado por idade híbrida. Graças ao tempo rural, utilizando a estratégia, a metodologia e utilizando a petição que faz diferença. Petição automática, rápida e que vai direto ao ponto. É ou não é top, gente? É ou não é bom? E esse sistema, o Time Life Prev, ele além de auxiliar e deixar desenhado, ele ainda organiza os documentos em ordem cronológica. Ele faz você não perder tempo. Então você não vai mais perder tempo com a sua produção. Você tem um monte de processo protocolar. O sistema, gente, para você ter ideia, aqui no meu escritório, eu consigo montar meu processo administrativo em questão de minutos, graças ao Time Life Prev, que é esse sistema que eu mostrei para você. Você não vai ter mais desorganização, porque você vai organizar em ordem cronológica cada documento. E a sua comunicação com o servidor não vai mais falhar. Por quê? Porque ele vai observar o que deve aplicar. E aí aumenta a taxa de concessão, diminui o indeferimento, porque você obriga o servidor a aplicar a legislação atual. Se ele não aplicar a legislação atual, ele está descumprindo o princípio da legalidade. Aí você pode até mesmo impetrar o mandado de segurança. Até mesmo impetrar o mandado de segurança. Olha a loucura, gente. Muito bom, né? Quanto tempo que você gasta aí hoje para montar um processo administrativo com tempo rural? Você, para fazer aquela petição, imagina a petição do urbano que tinha várias provas. Quanto tempo que você demoraria para montar aquilo? E com o Time Life Prev eu não passei nem de 5, 6 minutos. São horas separando os documentos, são horas analisando aquelas provas, horas procurando ali a fundamentação dentro da lei. Você tem que fazer a petição administrativa, tem que fazer a autodeclaração, tem que fazer a JA, e você já consegue, na parte da petição, otimizar, deixar tudo rápido. Deixar tudo automático. Tudo automático. Olha a diferença. A estrutura que transformou minha advocacia quando o assunto é tempo rural foi a questão do Time Life Prev. Foi deixar desenhado para o servidor como ele deve analisar esse processo. Como que ele deve analisar as provas. Então o braço direito da minha atuação hoje com o Previdenciário Rural é o sistema Time Life Prev. Que inclusive eu vou mostrar para você melhor agora. Vou até mostrar para você. Por quê? Porque ele não faz só a petição. Ele faz muito mais. Ele, além de criar a petição, ele faz procuração, declaração de hipossuficiência, termo de renúncia, contrato. Ele cria e cuida do financeiro do seu escritório. Você consegue controlar o financeiro do seu escritório. Ele te avisa quando o cliente faz aniversário. Então é um sistema completo, que além da petição administrativa, tem algumas outras funções, que eu vou mostrar para você agora. Então, esse aqui é o Time Life Prev.
Todas as vezes que o cliente chegar no seu escritório, você vai simplesmente cadastrar ele. Então você vai cadastrar ele. Vamos dizer que a Vilma chegou aqui no escritório agora. Cadastrei ela, então eu coloquei o nome, sobrenome, bem rapidinho o cadastro, certo? Cadastrado ela, a procuração já está pronta. A declaração de hipossuficiência já está pronta. Por exemplo, acabei de fazer o cadastro dela. Se eu clicar ali, ó, olha a hipossuficiência pronta. E aí é só imprimir e fazer o cliente assinar. Quero o contrato. Se eu clicar no contrato, vai estar pronto. Se eu clicar no termo de renúncia, vai estar pronto. E assim sucessivamente. Então, em poucos cliques, eu tenho procuração pronta, declaração de hipossuficiência pronta, termo de renúncia pronto e o contrato. Está aqui, ó. Todos os documentos estão prontos. Além disso, eu consigo também cadastrar o que ela deve de honorários. Então, vamos dizer que a nossa cliente, ela aposentou. Ela deve pra gente R$5.000. Eu vou vir aqui, vou cadastrar a aposentadoria concedida. Vou colocar lá que ela vai pagar no dia 1/7 de 2025, um exemplo qualquer, vai pagar R$5.000. Coloco lá. Parcela aposentadoria. E vou salvar. O próprio sistema vai mostrar para mim que a cliente deve R$5.000. Vou aproximar aqui para você. O próprio sistema mostra o que ela deve, mostra o que foi pago, mostra o que está em aberto. Porque você tem controle do que o cliente te deve. Você tem controle do que o cliente precisa pagar. E se tiver parcelas, o próprio sistema mostra as parcelas também. Vamos dizer que a cliente pagou. Você vai ticar como pago, vai selecionar o que da forma que foi, se foi Pix, foi dinheiro, se foi débito, vamos dizer que foi Pix, marcar como pago. O próprio sistema tira do que ela deve e joga, deixa eu tirar minha câmera, e joga pro pagamento. Ou seja, agora ela não deve mais nada. E automaticamente o pagamento que ela realizou entra no seu livro caixa e você consegue ter o controle de tudo que foi pago. Então o sistema, além da petição, ele cria e cuida da gestão do cliente, da gestão financeira e também automaticamente em poucos cliques cria procuração, declaração, termo, tudo que o cliente precisa assinar, você consegue em 2, 3 cliques. Atendeu o cliente, coloca os dados dele ali e só imprimir o documento e passar para ele assinar e você já tem mais um contrato fechado. Vai criar a petição, clica em criar petição e você vai para a parte da petição que a gente viu agora, que a gente cadastrou dela ao vivo, que é essa parte aqui, e vai incluindo os documentos. Feitos os documentos, clica aqui e aí a sua petição está pronta. Então toda a gestão do seu cliente você consegue fazer dentro desse sistema, o Time Life Prev. Então além de auxiliar e de desenhar para o servidor e aumentar a taxa de concessão, você consegue cuidar de toda a parte organizacional. E não só isso, o sistema também avisa o aniversário do cliente. Então hoje, por exemplo, tem 2 clientes fazendo aniversário. Se eu clicar aqui, eu consigo ter acesso. Manda mensagem para esse cliente, que você, além de conquistar ele, além dele lembrar de você novamente, ele ainda vai ficar mega feliz e ele vai te indicar para outros. Então, o sistema, essencialmente e principalmente, é para criar essa petição. Petição perfeita. Observe que com poucas provas eu ganhei tempo rural dos 8 anos, na via administrativa. Dos 8 anos, que pouca gente fala que é possível. Eu acho que dentro ali dos professores deve ser um dos únicos que baixa na tecla do rural antes dos 12. Por quê? Por causa de um sistema que desenha para o servidor e aumenta a taxa de concessão. Aumenta a taxa de concessão. Isso aqui faz total diferença, até mesmo para reverter coisa julgada, igual do caso do urbano que eu mostrei para você. É ou não é bom? É ou não é top, gente? Agora que você viu passo a passo ali, agora que você viu como que eu crio a petição, que você viu como é fácil e como ajuda isso dentro do caso concreto, você já sabe que uma estrutura, que uma linha do tempo e que de fato uma organização faz total diferença dentro do processo. E se a gente puder otimizar, como é otimizado aqui, tudo automático, você vai ganhar tempo, agilidade, não vai ter retrabalho e vai criar a petição perfeita. E quando eu desenvolvi esse sistema, eu tive várias reuniões com vários servidores para entender como que eles analisavam o processo. E depois de mais de 10 anos atuando no previdenciário, eu percebi que tem um método, tem uma metodologia, tem uma estratégia. E tudo isso foi compilado dentro desse sistema. Por isso que eu falo que essa petição aí que cria, que está na tela para você, é a petição perfeita. Que ela vai direto ao ponto, traz a fundamentação e vai direto ao ponto. Fala aí, quanto tempo você dedica para organizar documento, para fazer petição, para analisar as provas, para procurar na lei a fundamentação, para organizar de forma cronológica? Para você trazer a fundamentação legal, você vai ter que trazer a fundamentação. Onde que está o artigo mesmo que diz que para cada 7 anos e meio tem que ter uma prova? Onde que está o artigo que fala do rural intercalado, ação civil pública? O sistema traz tudo automático. Nem isso você precisa mais pesquisar.
Quanto tempo você demora para fazer uma petição simples no Word? E aqui a gente está com uma petição completa. Uma petição completa. São horas e horas que você joga no lixo, que você poderia estar produzindo mais, você poderia estar angariando clientes, você poderia estar protocolando outros processos, cumprindo prazos, que a gente ganha agora utilizando isso aqui. Porque quanto mais processo administrativo que você conseguir protocolar, que você consegue protocolar, mais concessão você vai ter. Menos erro você vai ter, porque vai vir tudo automático. O problema não está na tese jurídica, o problema está no operacional. E o operacional, ele não perdoa. Se você se distrai ou esquece de vincular alguma prova a alguma lei, pode ser que isso seja indeferimento. Se você não desenha essa linha do tempo aí, pode ser que o servidor não reconheça o tempo rural. Se a petição não condiz com a realidade e com a forma que o INSS precisa analisar, o seu pedido já era. E com certeza ele vai ser indeferido. E é o que mais acontece, tá? É o que eu mais vejo na prática. Vários colegas, vários advogados com indeferimentos de processos que, em tese, são simples. São processos para conseguir concessão. E por que não conseguem? Porque não tem estratégia. Junta as provas de qualquer forma. Não desenha para o servidor através de uma petição bem feitinha, desenhada. E aí vem o indeferimento. A verdade é que, por mais que você tenha domínio jurídico, sua capacidade de produção esbarra no seu tempo, esbarra no limite, esbarra na sua condição de fato de pegar e abraçar tudo. Você não tem tempo de sobra. Então você precisa otimizar. Você precisa, além de otimizar com um sistema que de fato faça a diferença e de fato auxilie o servidor a analisar. Foi vivendo esse mesmo desafio de ter o reconhecimento, de tentar a concessão, que eu não tinha mais tempo, gente. Eu tinha que fazer retrabalho, eu tinha que fazer várias peças. E é aí que eu desenvolvi esse sistema, que faz tudo de forma leve, segura, rápida. Tirou muitas coisas das minhas costas, muitas, porque eu faço tudo de forma segura e automática. Antes a minha petição, que eu demorava 2 horas, 3 horas, às vezes até o dia todo para fazer, quando o cliente tinha muitas provas, eu não levo 10 minutos agora. Além disso, eu tenho controle de tudo que o cliente me deve e tudo que foi pago. Então eu não deixo mais honorários para trás. É muita produtividade, com segurança, usando método, usando estratégia. O método que virou um sistema. O método que virou o Time Life Prev. Time Life Prev, que é um sistema estratégico. A partir do momento que eu comecei a usar ele, que comecei a aplicar, e detalhe, eu fiz esse sistema para utilizar interno, e ele ficou tão bom que hoje a gente faz essa situação. Esse sistema, ele, a partir dele, me trouxe muitas e muitas e muitas concessões já no administrativo. Sem ele, eu não conseguiria nunca chegar a 4 mil clientes aposentados aí com tempo rural. Mas graças a ele, a gente conseguiu muitas concessões. E detalhe, não sou só eu que vivo dele, são os alunos também. Olha que legal. O Dr. Antônio, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Aí. Dr. Antônio, que adquiriu o Time Life Prev, ele colocou assim, ó, professor, toda vitória minha tem suas mãos nela. Esse caso, um cliente que morou em São Paulo, trabalhou muitos anos de carteira assinada, com 3 indeferimentos no INSS e um processo judicial improcedente. Segui sua técnica, inclusive o seu sistema, Time Life Prev, e deu super certo. Você faz parte dessa concessão. Cliente com 3 indeferimentos e o Dr. Antônio, utilizando o Time Life Prev, desenhando tudo automático, bonitinho, conseguiu a concessão. É isso que faz diferença para você conseguir concessão, mesmo em casos super complexos. E não é só ele. Doutor também retornei, olha o que ele conseguiu. Ele tem a petição dele e ele colocou, consegui no administrativo. Mérito do Time Life Prev. No administrativo, gente. Olha que incrível. Vamos seguir. Opa. Aí. Legal. Travou aqui agora. Aí. Boa. Aí. Mais um. Dr. Rodrigo. Bom dia, o programa Time Life Prev realmente é sensacional. O João, estou usando e aprovo. O que se gastava 1 hora, agora é 10 minutos. Olha isso, o que ele gastava em 1 hora para fazer petição, agora é 10 minutos. E esses profissionais, assim como você, são advogados que atuam com rural, que atuam com previdenciário e não podem perder tempo. Nada de processo manual, nada de fazer algo inseguro. Pelo contrário, a diferença é que agora eles decidiram profissionalizar a sua operação. O Time Life Prev não é apenas uma forma de fazer melhor. Ele é uma forma de fazer mais processos, mais concessões e melhor, com menos esforço. Vou responder as dúvidas agora, gente, caso vocês tenham. Deixa eu até ver aqui. A Maria, esse sistema pode ser usado para outros benefícios como salário maternidade e aposentadoria urbana? Maria, você pode usar o Time Life Prev para qualquer benefício. Além do que, o Time Life Prev vai fazer muito mais. Vai criar procuração, você pode atender o cliente e anotar tudo lá, você pode criar o contrato, você pode criar o controle financeiro do seu escritório. Óbvio que o foco da petição dele são benefícios com tempo rural, mas você consegue editar 100% dele. Você pode incluir e excluir qualquer situação. Mas quando o assunto é
A petição é o documento ali que você vai utilizar. O foco é benefícios com tempo rural, exatamente para criar o desenho, tá bom? Então ele vai criar a sua petição administrativa com tempo rural perfeita. Ele cria para aposentadoria por idade rural, idade híbrida, salário maternidade rural, pensão por morte, benefícios por incapacidade rural, todos os benefícios que tem tempo rural, ele está para você utilizar. Por quê? Porque a análise é a mesma situação. Precisa ter uma prova para cada 7 anos e meio. E é isso que o sistema vai desenhar e trazer a fundamentação legal. Pedro, quero usar para outro sistema, para outra situação. Posso? Você consegue editar. Mas o foco da petição é benefícios com tempo rural. Porque ele é o único sistema que faz esse desenho com a fundamentação em ordem cronológica, trazendo tudo organizado. E além disso, ele cria automático todos os demais situações do cliente. Controle financeiro, livro caixa, procuração, declaração, termo de renúncia, aviso aniversário do cliente e muito mais. Então ele é um sistema realmente completo. Beleza, Maria? Mas o foco da petição é com tempo rural, sim. Angélica, boa noite, sou de Santa Catarina. Sim, é top, surreal mesmo. Valeu, Angélica, que legal. O Sérgio, professor, qual a idade mínima tempo rural é possível requerer? O Sérgio, se for aposentadoria rural, homem 60, mulher 55. Se for aposentadoria por tempo de contribuição, não tem idade mínima. Anália, eu acho que é assim que pronuncia, me perdoa se eu falar errado. Já paguei agora, legal, Anália, seja bem-vinda, você vai amar o sistema, tá? A Ana Núbia, da Bahia, seja bem-vinda, Ania. Rogério, a propriedade deve ter até quantos módulos fiscais? Rogério, a partir de 2008, exigido 4 módulos fiscais, tá bom? Gente, então é isso. Se tiver mais alguma dúvida, aproveitem. Estou aqui para responder essas dúvidas. Mas basicamente, o Time Life Prev, ele é muito mais do que um sistema. Ele vai otimizar o seu processo. Ele vai, de fato, auxiliar você a conseguir muito mais concessões com o tempo rural. Aqueles que, pare e pensa, aqueles processos que você já protocolou, que já teve indeferimento, quantos desses processos poderiam ter ali uma solução diferente? Poderia ter uma concessão. Ao longo dessa aula eu mostrei para você o que precisa ser feito e como o sistema faz. Te mostrei que existe uma maneira de estruturar essas informações, de organizar provas, de montar essa narrativa, de ensinar o servidor de fato mesmo como analisar. Tem muitos servidores que infelizmente não têm conhecimento de como analisar, mas se você desenhar para ele, não tem erro. E agora eu te pergunto, o que eu te apresentei aqui resolve esse problema? Você vai conseguir agilidade de forma prática, vai conseguir tudo automático e ainda desenhar para o servidor? Você viu todo o processo, você entendeu que existem falhas na hora da gente protocolar, mas com o sistema você tira essas falhas e consegue muito mais concessões, como os processos que eu mostrei para você. Você viu como o Time Life otimiza toda a estrutura e como ele ajuda a criar toda a petição contemporânea, linha do tempo, provas organizadas em ordem cronológica, fundamentação legal, tudo automático. Eu não preciso ficar procurando lei, não preciso ficar procurando nada. E detalhe, tudo em menos de 10 minutos. Simples assim. E aí que vem uma reflexão muito importante, que eu preciso que você seja sincero. Escalar a sua advocacia, ter mais concessão, ter mais deferimento, com menos trabalho, é ou não é uma prioridade para você? A gente precisa ou precisa crescer de forma saudável? E o Time Life Prev vai te ajudar. O Time Life Prev vai te auxiliar a você conseguir isso. Eu tenho certeza que até o final dessa noite você já vai conseguir colocar em prática. Quanto tempo por semana você dedica para tarefa que pode ser otimizada? Quantos processos você deixa aí parado ou não consegue atender clientes porque tem que montar um processo administrativo? Quanto do potencial faturamento está parado aí no seu escritório? O Time Life Prev é uma forma de fazer tudo isso muito melhor. Uma forma de fazer tudo isso de forma eficaz. Cada processo que você conclui com rapidez, você abre espaço para novos atendimentos, novas concessões e conseguir muito mais escala. Acho que é isso. Então é isso. Acho que não tem mais dúvidas. Beleza, Heitor? Tudo certo? Então é isso. Grande abraço para você. Te espero do outro lado. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Fica com Deus. Até mais, gente.